Oi, gente, eu me chamo Duda Salabert e vou trabalhar com vocês duas narrativas: Meu Tio, o Iauaretê e Bicho Mau, do Guimarães Rosa. Primeiro apresentando quem foi Guimarães Rosa. Ele foi poeta, contista, novelista, romancista e, sem dúvida, um dos maiores autores da literatura universal. Além disso, foi médico, diplomata e poliglota. Essa parte dele ser poliglota é fundamental para entender como ele constrói a sua narrativa. Certa vez, ele foi perguntado em uma entrevista: Guimarães Rosa, quantos idiomas você fala? Ele respondeu: eu falo português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto e um pouco de russo. Leio também sueco, holandês, latim e grego, mas com um dicionário agarrado. Entendo alguns dialetos alemães. Estudei a gramática do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituano, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do finlandês, do dinamarquês. Bisbilhotei um pouco a respeito de outras, mas tudo mal, e acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito a compreensão mais profunda do idioma nacional, principalmente, porém, estudantes por divertimento, gosto e distração. Essa foi a resposta do Guimarães Rosa. Se você contar aí, mais de 10 idiomas que ele dominava. E esses idiomas ele usava como substrato da sua narrativa. Então, como se configura a linguagem do Guimarães Rosa ou a prosa rosiana? Esse é o aspecto mais importante e mais cobrado nos vestibulares. Primeiro, o Guimarães Rosa, ele recria poeticamente a fala sertaneja. Ou seja, ele pega a fala do sertão e vai dar a essa fala uma dicção, um tom, um caráter, uma roupagem poética. Por isso, em hipótese alguma, o personagem do Guimarães Rosa fala como o povo do interior. Pelo contrário, ele pega a fala do interior e recria, reinventa, reelabora essa fala, dando a ela uma roupagem poética. Por isso que o texto do Guimarães Rosa é uma prosa poética. O que seria uma prosa poética? É uma narrativa, não é um texto em verso, é um texto narrativo, é uma prosa, só que é uma prosa com recursos poéticos, como metáfora, metonímia, aliterações, assonâncias, sinestesias, recursos sonoros. Então, todos aqueles recursos que nós percebemos normalmente num texto em verso, numa poesia, num poema, ele traz para a prosa, daí ser uma prosa poética. Mas tem outro aspecto importante. Além da prosa poética, ou seja, um texto narrativo com recursos poéticos, ele traz muitos e cria muitos neologismos. Duda, o que é neologismo? São invenções de palavras novas. Ou seja, ele pega esse arcabouço de idiomas que ele domina, pega, por exemplo, um prefixo em latim e coloca um sufixo em húngaro. Pega um prefixo do idioma X e coloca um radical de outro idioma. Então ele vai criando palavras, não cria ao léu, ele cria a partir do seu conhecimento dessas várias línguas que eu mostrei para você. Por isso, ele não só reinventa a linguagem sertaneja, dando a ela um caráter poético, como também inventa palavras novas. E além dos neologismos, ou seja, palavras novas, ele também se vale de arcaísmos, que é pegar palavras antigas e trazer para o tempo de agora. Só que ele o faz dando também novos significados para essas palavras. Resumindo, o que o Guimarães Rosa fez foi um texto extremamente inovador, inventando uma nova linguagem, inventando palavras novas e dando novos significados para palavras antigas. O Guimarães Rosa, no contexto da literatura, faz parte da terceira fase do modernismo. Daí é importante lembrar. A primeira fase, vocês se lembram, começa com a Semana da Arte Moderna, em 1922. Primeira fase, 22 a 30. Segunda fase, 30 a 45. Terceira fase, tudo aquilo pós 45. Duda, eu tenho que decorar essas datas para o vestibular? Não.
Mas é fundamental saber que o Guimarães Rosa está na terceira fase modernista. Muitos vestibulares, como pegadinha, perguntam se o Guimarães Rosa está na segunda fase modernista. Porque a segunda fase, não sei se você se lembra, era uma fase em que tinha os regionalismos, autores regionalistas, autores que mostravam regiões do Brasil. E aí, como o Guimarães Rosa trabalha o interior de Minas, o interior baiano, os alunos costumam colocar o Guimarães na segunda fase, mas ele não está. Repetindo, ele está na terceira fase do modernismo. E as narrativas que nós vamos estudar hoje, elas foram publicadas no livro Estas Histórias, de 1969. Então, para ficar muito claro, Guimarães Rosa é um autor da terceira fase. Ele não é um autor regionalista. Pelo contrário, ele é um autor universalista. Porque o que ele mostra no sertão, o sertão vai ser espelho do que acontece no mundo. É como os personagens do Guimarães Rosa falam que o sertão é o mundo. Então, tudo que se passa no sertão é metonímia do que acontece no mundo. Ele é um autor universalista. Vamos começar então a narrativa Meu Tio, o Iauaretê. Essa história é contada por um narrador em primeira pessoa, também chamado narrador personagem. Esse narrador personagem ele é um onceiro, ou seja, é um caçador de onça. E ele mora sozinho, no interior de Minas, no sertão mineiro. E esse onceiro, esse narrador, recebe numa noite a visita de um viajante. Esse viajante entra e os dois personagens começam a conversar. E aí vem um aspecto fundamental que estrutura a narrativa. Ela vai ser organizada por meio de um diálogo monologado. Duda, como assim um diálogo monologado? É porque há um diálogo entre o narrador e esse viajante que chegou durante a noite. Só que esse diálogo, ele é monologado. Por que monologado? Porque você só vê uma voz, a voz do narrador. Você percebe, pela forma como o texto é construído, que os personagens estão conversando, mas em momento algum aparece a fala do personagem que chegou à noite, desse viajante. Então aparece única e exclusivamente no texto a fala desse narrador em primeira pessoa. Então vamos ver se ficou claro. Há um diálogo entre o narrador e o viajante. Só que esse diálogo, ele é monologado, ou seja, há uma só voz. É como se fosse um monólogo, já que a voz do viajante não aparece. Só aparece, como eu já falei 2 vezes, a voz do narrador. Eles começam a conversar e aí parece que o viajante oferece uma cachaça para o narrador. E era cachaça da melhor categoria. Eles começam a tomar a cachaça e à medida que vai tomando a cachaça, o narrador começa a se abrir, começa a contar a sua história. Ele mesmo fala que só consegue falar bastante quando começa a tomar a cachaça. E como a cachaça era da boa, ele fala e muito. Primeiro ele começa a dizer que ele é filho de uma indígena com um homem branco e que ele trabalhou durante muito tempo como caçador de onças. Segundo ele, matou mais de 160 onças. Mas isso não é motivo de orgulho para ele. Na verdade, o que nós percebemos no texto é que esse narrador carrega consigo um grande remorso. Por que remorso? Tem alguns motivos, mas o principal dele é que a onça é um animal sagrado na tribo da mãe dele. Como eu disse, ele é filho de uma índia com um homem branco. E aí ele sente remorso por ter matado tantas onças, mais de 160 onças, e essas onças serem animais sagrados na tribo da mãe dele. E aí ele diz que abandonou a profissão, não é mais um caçador de onças, que ele não mais mata onças. E aí ele surpreende, porque ele diz não mais matar onças, mas agora ele mata pessoas. Ou melhor, ele pega pessoas e entrega essas pessoas para que as onças comam. Aí fica um ambiente misterioso na narrativa. E mais, depois de ele dizer que ele leva pessoas para que as onças comam, ele diz também que ele é parente de onça, para a surpresa do viajante. E aí quando ele fala que é parente de onça, a gente entende o título.
meu tio, o Iauaretê. Iauara, do Tupi-Guarani, significa onça. ET, verdadeiro, ou seja, ele é parente verdadeiro de onça. E aí, nesse momento, a gente percebe que o viajante que chegou durante a noite corre risco de morte, por alguns motivos. Primeiro, porque o narrador, como eu falei para vocês, adora pegar homens para que as onças comam. Mas segundo, porque esse narrador fala que a casa dele, nesse local isolado, está cercado de onças. E mais do que isso, o narrador afirma que já virou onça. E quando ele virou onça, ele matou homens. Ele vira onça para matar homens. Nesse momento, aumenta mais a tensão da narrativa. Nós não percebemos a voz do viajante, porque, como eu falei, em momento algum aparece essa voz. Só aparece a voz do narrador, que afirmou já ter virado onça. E à medida que ele vai contando a sua história, a voz desse narrador vai se animalizando. Vão aparecendo sons, imagens, construções que lembram sons reproduzidos por animais. Ele vai construindo cada vez mais uma linguagem de onça. E aí o leitor percebe que, na verdade, o narrador está se transformando numa onça. E aí vai para o final da narrativa. No final do conto, o narrador vira onça. E quando ele vira onça, ele começa a aproximar do viajante. E a narrativa termina com o seguinte fragmento. O narrador dizendo: Ei, o que Mercê tá fazendo? Desvia esse revólver. Mercê brinca não. Vira o revólver pra outra banda. Mexo não. Tô quieto. Oi, você quer me matar? Oi. Tira o revólver pra lá. Mercê tá doente? Mercê tá variando? Veio me prender? Oi, tô pondo mão no chão. É por nada não, é à toa. Oi, frio. Mercê tá doido? Atiê, sai pra fora. Rancho é meu. Xô. Ate embora. Mercê me mata? Camarada vem. Manda prender uma Mercê. Onça vem. Maria, come Mercê. Onça, meu parente. Ei, por causa do preto? Matei preto não. Tava contando bobagem. Oi, a onça. Oi, Mercê é bom? Faz isso comigo não, me mata não. Eu? Cacucuzo? Faz isso não, faz não. Cê me arranhou, remuciei, A narrativa termina com esse fragmento, que mostra que o epílogo, que o final é um final aberto, porque nós não sabemos se, de fato, o narrador, enquanto onça, matou o visitante ou se o visitante matou o narrador porque o visitante estava armado. É um final aberto, mas o fato é que a narrativa mostra que o narrador se transformou numa onça. E isso é o aspecto mais relevante dessa narrativa, o modo como se configura a metamorfose no texto. E é uma forma extremamente original, porque a metamorfose do personagem principal não se dá na descrição física do personagem. O conto não vai mostrando que determinada parte do corpo vai se animalizando. Pelo contrário, a metamorfose ela acontece na linguagem. A linguagem do narrador vai, a cada momento que se passa o texto, incorporando mais elementos da animalidade. A cada vez mais onomatopeias vão aparecendo no texto. Tanto é que no final o texto acaba todo de forma onomatopaica, como sendo grunhidos, sons produzidos pela onça. Então há uma linguagem da onça no final. E além da linguagem ir absorvendo elementos onomatopaicos, sons da onça, também vai incorporando cada vez mais elementos do Tupi-Guarani. E dessa forma, o Guimarães Rosa constrói o que seria essa linguagem mais primitiva, que é a linguagem do animal, que é a linguagem mais animalizada. Outro aspecto importante no conto é a temática da animalização, ou como a animalização vai se construindo na narrativa. Uma das formas, eu já falei para vocês, é porque a linguagem vai ficando cada vez mais animalesca. A metamorfose, ela se dá por meio da linguagem. Mas mais do que isso, o personagem narrador,
personagem principal, ele fala que não tem nome. E mais, diz que o pai e a mãe dele estão mortos. E ele se recusa a se apresentar como um homem branco. E também ele não pode ser indígena, já que ele matava onças e as onças são sagradas na nação da mãe dele, na nação indígena da mãe dele. Além disso, ele não tolera negros, ou seja, não tolera negros, não se reconhece como um homem branco, não pode ser indígena, diz não ter nome, pai e mãe mortos. Ou seja, todos os traços identitários são rasurados, são apagados. É um personagem sem identidade cultural. E como ele não tem identidade cultural, ele é um animal, ele é um bicho, ele é uma onça. Dessa forma, o Guimarães Rosa põe uma reflexão profunda sobre a relação entre cultura e humanidade. O Guimarães mostra como a cultura nos humaniza, como a identidade nos humaniza, como a linguagem nos humaniza. E como o personagem não é um personagem formado com culturas, ele é aculturado ou ele não tem uma identidade cultural, ele acaba perdendo a sua identidade. Se não tem identidade cultural, ele é puramente um bicho, puramente um animal. Então, para ficar mais claro, o que há por trás dessa narrativa é uma perspectiva que a cultura e a linguagem são fundamentais para humanizar as pessoas. Quanto mais cultura você absorver, quanto mais culturas você estudar, mais você se humaniza, porque um dos traços da humanidade é justamente o aspecto cultural. Terminamos assim a narrativa Meu Tio, o Iauaretê, uma narrativa extremamente original. E o Guimarães Rosa constrói essa originalidade na forma como a narrativa é construída. Uma narrativa que produz cada vez mais uma linguagem onomatopaica, animalizante, e é original também porque a metamorfose, como eu falei, não acontece no corpo do personagem, mas sim numa linguagem cada vez mais animalesca. E vou trabalhar mais uma narrativa do Guimarães Rosa, Bicho Mau. A narrativa inicia descrevendo o movimento de uma boi-sininga, ou seja, uma cascavel. Paralelo a essa cena, narra-se outra cena, onde estão dois trabalhadores rurais preparando o terreno para um plantio. Nesse momento, as cenas se cruzam, porque a cobra pica um dos personagens, que é o tal de Quinquim, e aí um grande desespero se estabelece. Chega Virgínia, esposa de Quinquim. Quando ela quer vê-lo, quer ampará-lo, a sogra a impede, a sogra a censura. Porque para a sogra, Virgínia não gosta do marido Quinquim. Mas mais do que isso, tem um segundo motivo, que é um motivo que está ligado à tradição popular do interior de Minas, do interior do Brasil. Há, na tradição popular, a ideia de que grávida não pode entrar em casa de homem ofendido por bicho mau. Ou seja, as grávidas não podem entrar em espaço onde pessoas foram picadas por cobra, ofendida por bicho mau. E quando mostra essa crença popular, a narrativa já dá um tom do que vai ser tematizado pela frente. E esse contraste, essa dicotomia entre crença popular e ciência é materializada em dois personagens. De um lado, o benzedor, que vai encarnar, corporificar as crenças populares. Do outro lado, o médico, que simboliza a ciência. E esse contraste perpassa, atravessa toda a narrativa, porque parte dos personagens acreditam que a salvação do Quinquim vai se dar por meio das rezas do benzedor. Já outros personagens acreditam que a salvação do Quinquim vai se dar por meio da ciência, do médico. Esses dois personagens são ativados, são buscados. Um grupo de personagens vai buscar ajuda com o benzedor e ele vai fazer uma reza brava para salvar o Quinquim. Só que tem uma condição. Segundo a tradição popular, encarnada nesse benzedor, a reza só é eficaz se não aplicar nenhum medicamento. Já outros personagens vão buscar a ajuda do médico. Não encontram o médico, mas encontram o farmacêutico. E o farmacêutico diz que tem que pegar as ampolas e aplicar o soro antiofídico. E aí vem o dilema, vem a crise.
quem seguir? Seguimos o benzedor, que tem como regra a reza só dá certo se não tiver nenhum outro remédio. Ou então seguimos a ciência aplicando o soro antiofídico. E essa dicotomia desemboca no final da narrativa, em que o personagem Quinquim morre. E morreu por quê? Porque não foi aplicado o soro antiofídico. Ou seja, a ciência metaforicamente vence no texto, porque os personagens, por acreditarem cegamente nas crenças populares, não aplicaram o medicamento adequado e isso resultou na morte do personagem. Um aspecto importante é que essa narrativa vai cair no vestibular das ciências médicas, que é um vestibular que usa a literatura para espelhar, como também ilustrar episódios que estão ligados ao universo da medicina. Então a prova das ciências médicas costuma ser uma prova temática e a literatura é quem vai dar o tom ou o tema do vestibular. Então não é à toa que coloca no vestibular um conto que tem um personagem que é médico, como também uma população que não segue aquilo que é dito pelo médico e acaba presa em crenças populares. Então esse tema de crença popular versus ciência com certeza vai ser abordado no vestibular. Mas mais do que isso, é importante lembrar que o Guimarães Rosa era também médico. Ele sabia a importância das crenças populares, mas era um médico de formação. E a forma como ele descreve o quadro clínico do personagem é uma tradução perfeita de um acidente ofídico, ou seja, um acidente de cobra. Um acidente, melhor dizendo, ocasionado por uma picada de cobra. Então, fica a sugestão de que esse conto possivelmente vai ser o tema do que vai ser trabalhado no vestibular. Essa relação entre crenças populares, superstições e ciência empírica. Como que às vezes um conhecimento popular, por mais importante que ele seja, acaba cegando e impedindo o avanço da ciência em determinados interiores do Brasil. E mais do que isso, é importante também ficar atento para a prova de biologia, essa relação entre o soro antiofídico e as consequências da picada de cobra de uma cascavel. Essas duas narrativas do Guimarães Rosa exemplificam como se organiza, como se constrói a prosa rosiana. Uma linguagem cheia de neologismos, arcaísmos, onomatopeias, mas mais do que isso, é uma linguagem reinventada, já que o Guimarães Rosa se apropria da fala sertaneja para dar a ela um caráter, uma roupagem lírica, poética. E mais do que isso, o Guimarães Rosa, como eu disse no início da aula, não é um autor regionalista, é um autor universalista, porque o que ele está narrando nesses dois textos atravessa o sertão e respinga em questões universais.